Sorrindo pra vida, bom dia, gente. Bom demais começar essa semana com você, na sua companhia, você que escolheu a canção nova, deixou ligada a sua TV, seu rádio, seu smartphone aí, também no aplicativo, acompanhando sempre a nossa programação. Como foi de fim de semana? Abençoado? Foi abençoado, porque você está respirando, Deus te deu mais uma oportunidade de vida. Claro, temos as batalhas, né? Mas olha, aqui na Canção Nova a gente quer agradecer ao movimento de mães que oram pelos filhos. Nesse final de semana nós tivemos um evento aqui, né, com as mães, e quem pôde acompanhar foi lindo demais. Já tem uma palestra lá disponível no nosso Canção Nova Play. A equipe vai colocar o resto do evento também disponível durante essa semana para as mães, para quem não acompanhou ou para quem viu e quer rever, né? Então, Deus abençoe a cada uma das mães que acompanharam, as famílias. A gente sabe também que os maridos, muitos mandaram também o seu testemunho. Foi um final de semana abençoado aqui na Canção Nova. A gente quer agradecer a Deus por essa semana que se inicia. Quero agradecer a Deus por essa semana que nós vamos viver, que é a última semana do mês também. Última semana do projeto da M Almas, o projeto que mantém a programação da Canção Nova 24 horas evangelizando. Os sócios da Canção Nova realizam isso. Então nós vamos ficar bem atentos a essa semana, né? Deus abençoe todos os nossos trabalhos, as nossas expectativas para essa semana. Boa companhia para a gente seguir adiante aí na luta pela santidade. O Emanuel está aqui para animar a nossa manhã. Bom dia, Emanuel. Bom dia, Paula. Sua bênção, Padre. Valdênia, bom dia. Bom dia a todos. É isso mesmo, na luta pela santidade é sempre bom estar junto de alguém, porque sozinho é mais difícil a caminhada. Afinal de contas, nós estamos como que num deserto, né? E no deserto nós temos aí o sofrimento do calor, do frio, das serpentes, da fome, da falta de água, mas se estivermos unidos em comunidade com os irmãos, a gente consegue atravessar esse deserto da nossa vida. Então, como você muito bem disse, com boa companhia, a gente está seguindo em busca da santidade. Então, um bom dia a todos, realmente estamos juntos. Viu? Estamos juntos. O Papa Francisco, nesse final de semana, nos recordando para termos um coração generoso, para compartilhar sempre, para cuidarmos dos migrantes, daqueles que sofrem, né? Então, essa é a nossa disposição como irmãos, né? Estarmos como irmãos, você que está em casa aí também, né? A promoção do bem, é o que nós pudermos fazer para esse mundo ficar melhor, né? A nossa volta, com certeza, nós vamos fazer a diferença, né? Olha só quem está aqui, a Val, ela recebe você pelas redes sociais oficiais do Sorrindo para a Vida. A gente vai recebendo com muito carinho aqui a nossa querida Val. Bom dia, Val. Ai, obrigada, Paula. Bom dia, Emanuel. O Padre Adriano já está aqui, então já digo sua bênção, Padre. E bom dia para você de toda a família Canção Nova que reza conosco nesta manhã. Deus te abençoe. Reta final do mês, mas a semana só está começando e a gente vai com ânimo, com disposição, com fé no coração. Não pode deixar faltar fé de jeito nenhum. Cada um dos nossos empreendimentos, cada um das coisas que a gente planejou, né? Dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Vamos nos empenhar, vamos com força, com organização, mas com muita fé também, tá bom, povo de Deus? E eu já convido você para participar com a gente nesta manhã. Já estamos esperando por você. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Twitter e Instagram você pode participar, é o nosso @sorrindopravida. Ô, Val, oi. Vou receber o padre, eu estava de costas para ele estava arrumando o microfone. Falei, será que ele já está preparado? Agora eu virei para cá. Queria só dar bom dia para o padre, sua bênção. Final de semana abençoado, né? Maravilhoso, Paula, maravilhoso. Que evento lindo, né, das mães que oram pelos filhos, que movimento abençoado. Ontem eu presidi a missa de encerramento do evento aqui das mães que oram pelos filhos, foi muito bonito. Pelo rádio. Ontem eu falei um pouquinho para você que é mãe, só para você saber, sobre a importância de educar para a virtude, para o amor, de educar para o céu, filho. Falei um pouquinho sobre a maternidade espiritual, com certeza um conteúdo que vai acrescentar a sua vida. Depois, como a Paula disse, né, Paula? Pode disponível ali. Ver lá no Canção Nova Play, com certeza vai ser um insight interessante para você que é mãe, pai, e para quem não é, porque todos nós, é interessante que biblicamente todo ser humano, todo homem é chamado a ser pai e toda mulher é chamada a ser mãe. E o auge da maturidade humana está no desenvolver esse papel. E nem sempre biologicamente. Eu, por exemplo, não tenho filhos biológicos, mas os tenho espiritualmente falando, né?
ali está o auge da maturidade da realização humana. Um pai espiritual, sem dúvida, Padre Adriano. Padre Adriano, e essa semana, o que nós teremos? Paula, essa semana, nesses 3 primeiros dias, eu até partilhava com a Paula ontem, semana passada, Deus me deu a inspiração de nós fazermos um tempo forte rezando pela cura interior, a cura das feridas mais profundas, a partir da palavra de Deus. E essa semana, nesses 3 primeiros dias, segunda, terça e quarta, nós vamos rezar, refletir pela cura da ansiedade, pela libertação da ansiedade a partir da palavra de Deus. Esteja atento, convide pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, sabe? Que às vezes estão sofrendo, muitos de nós, sobretudo nessa pandemia, né, Paula? Nossa, quem não tem pouquinho, né, Estamos Valdo? sofrendo com a ansiedade. Então hoje o padre vai começar, você vai ver como que, olha, a Bíblia é fantástica, nós vamos entender uma estratégia, porque veja bem, a palavra estratégia, né, uma palavra antiga, em quase todos os idiomas ela é da mesma forma, ela é uma palavra que vem do grego, ela quer dizer justamente a arte. Deixa eu dar uma benção na Paula aqui, está tossindo. Faz parte do meu ser. Vai, toma uma aguinha. Essa queimada que teve aqui em Cachoeira, gente, teve uma queimada, que dó. Nossa. Então essa fumaça, né, acaba acentuando. Mas enfim, o que é estratégica no contexto bélico? É a arte de você traçar o melhor plano, o melhor mapa mental para enfrentar um combate, para vencer um inimigo e para alcançar uma vitória. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, ele é conhecido, né, o grande imperador francês, como um vencedor de muitas guerras, nem tanto pela força do exército, mas pela inteligência na estratégia. Então a gente precisa da estratégia certa para enfrentar a ansiedade, para vencer a ansiedade, e a palavra de Deus pode nos dar. Então hoje, amanhã e depois, esses 3 últimos dias que o padre vai estar aqui, nós vamos falar sobre isso, entender o que Deus quer nos dar como estratégia para controlar e vencer essa bendita ansiedade. Combinado então, né, Val? Já vou anotar depois as estratégias. Quem, né, Val? Quem não, né, Val? Quem nessa época. não? E o padre já alcançou meu coração, porque eu sou dessa, eu gosto de estratégia, eu gosto de logística, gente. Eu acho que otimiza o tempo da gente, Claro, não é verdade? com Se a gente certeza. sabe organizar... E a Bíblia é fantástica nisso, Val. A Bíblia dá assim, os passos certeiros. É aqui, aqui e aqui. Então, quem somos nós para desprezar esse manual fantástico? Inclusive, Val, deixa o padre lembrar. Pois não. Ontem eu presidi a missa, acabei esquecendo, peço perdão publicamente, mas ontem foi o domingo da Bíblia. Você sabe que setembro é o mês da Bíblia, né? E ontem foi o final de semana da Bíblia. Então, manual de estratégia melhor que esse aqui, filho, filha, impossível. Fica admirado, Paulo. Às vezes as pessoas falam, padre, me dá uma palavra. Eu falo, gente, na Bíblia tem todas as palavras, só ler. Só ler, né? Claro, eu entendo quando as pessoas pedem, o padre está aqui para isso, mas olha, aqui, meu irmão, aqui tem tudo, é o mapa, é a bússola, Tem é tudo que a tudo. gente precisa. E a gente pode ir ensinando desde pequenininho. Esse final de semana, eu ganhei do Davi a Bíblia Nova Jovem, a preta, que tá linda. Tá linda. Poliana regalou uns olhos, mãe, pode dar para mim? Eu falei, é pra já dei. E ali eu fui Poliana falando mais para nova? ela, é a mais novinha. Falei, Poli, não precisa começar a ler do Gênesis. Padre Jonas ensina, que é da primeira carta de São João. Ela, onde está? Vamos achar, mamãe. E dentro da Bíblia já... E ali já vem, né? ali já vem um método, né? Então, presente para toda a família, você pode escolher a sua para você, né, Val? É só acessar a loja. Acesse loja.cançãonova.com e lá você tem a Bíblia, por favor. Quem não tem, todos os livros, a gente já falou aqui várias vezes no Sorrindo para a Vida, nos ajudam muito. São roteiros de oração, de espiritualidade, de encontro com Deus. Mas o principal é a palavra de Deus, é o Verbo encarnado. Então, quem não tem a Bíblia, por favor, se organize. Esse precisa ser o primeiro presente a se dar, tá ok? Mas, feita aí esta introdução, quero começar a mostrar as fotos. Mais uma vez, reforço o convite para você participar com a gente. Já vi vários pedidos de oração, então, início de semana, eu sempre retomo com você esse compromisso. Nós rezamos por você, apresentamos nossos sacrifícios, nossas mortificações. Corpo Canção Nova reza por todos aqueles que enviam até nós o seu pedido de oração. Perdão, não só nós aqui da bancada, mas todos os missionários estamos rezando por você. Eu quero abraçar com todo carinho a Sônia Martins, ela esteve aqui nesse final de semana, participou da Santa Missa no Santuário e fez foto. Ela diz assim, Val, nós somos de Limeira. Falou que ficou super feliz de voltar à casa do Pai. A foto é do lado de fora, ali na entrada do santuário. Quem conhece a Canção Nova vai reconhecer o local de onde eles fotografaram, ela e os filhos, que estão com a camiseta de São Miguel Arcanjo. Um beijo.
Que bom que vocês vieram. Aos poucos nós estamos retomando, né, tendo esta oportunidade de receber você. Por enquanto é só para as Santas Missas, mas já é um começo, então bem-vindos todos aqueles que podem estar rezando com a gente. Agora eu vou apresentar para vocês a Gilza Gardênia, quase minha xará. Quase Vejam a animação dela no domingo, e eu falei, nossa, se essa moda pega, ela tá com a medalha das duas cruzes e com a camiseta Deus me ama, como sou, today and forever. Olha aqui, deixa eu virar para ver se melhora. Ah lá! Ah, ela também fez a tiarinha? Fez a tiarinha com a medalha das duas cruzes, braços para cima. Eu tô imaginando ela dizer uhul! A vida tá começando, né, gente? É isso mesmo, Deus abençoe. E aí, olha, o Daniel com 8 meses e ele já tá com medalha das duas cruzes também. Ó, que fofo que é! Coisa mais linda, gente! Daniel, cadê o Daniel? Ah lá, titia. Nossa, gente. Um beijo pra mamãe que mandou aí a foto. Foi a Rafaela Menezes, né, Rafaela? Obrigada. E aí eu trago aqui porque a Juliana disse assim, Val, me acha, por favor, porque é meu aniversário. Ela mandou ontem, foi a comemoração do aniversário dela, não é, Juliana? Um abraço para você, parabéns, feliz aniversário. Na pessoa dela, eu cumprimento todos os aniversariantes do dia de hoje. E olha a foto bonita que tem aqui da família dela, ela e as filhas estão com a camiseta de São Miguel Arcanjo. E tá na moda essa história de camisetas e festas temáticas de São Miguel, porque tem o Miguel que fez o necessário, linda, mas tem mais gente com foto, com camiseta. Eu tô subindo aqui, licença, gente, olha aqui. Família toda, mais gente com as camisetas aqui, obrigada, viu? Todas essas camisetas, gente, não só essa, mas o vestuário Canção Nova está à disposição para você lá no site que a gente falou, no loja.cançãonova.com. Eu encerro as fotos por aqui, mas eu vou encerrar com esse trio Parada Dura, as fofurices. Ó, bom dia, bancada linda, sua bênção, Padre Adriano. Deus abençoe. É a Silmara, ela diz, essas são minhas fofurices, a Virgínia, Vitória e o Rodrigo Júnior. Ela diz assim, que eles ficaram todos felizes com a camiseta. Chegou, eles já queriam logo vestir para fazer a foto para a gente mostrar aqui. Então, um beijo aqui para a Virgínia, para a Vitória, para o Rodrigo Júnior. Também estão de camiseta de São Miguel Arcanjo. Lembrando que dia 29 é dia de São Miguel, amanhã, hein, gente? Então, quem não tem a camiseta, já se organize aí para que você possa estar recebendo a tua, para que você possa estar adquirindo lá no site loja.cançãonova.com. Quero trazer algumas participações, porque eu fui vendo Paula, Emanuel, Padre, no final de semana, um movimento que foi da família Canção Nova com as contribuições. Sábado, o dia inteiro, o povo me enviando comprovante de depósito, domingo também. Então, muito, muito obrigada. Isso para dizer que funciona, viu? Transferência online funciona a qualquer hora. Inclusive agora, não é horário de expediente bancário, mas se você tem internet, tem o aplicativo do seu banco no seu smartphone, você consegue fazer a transferência e dessa forma ajudar a Canção Nova. Então, acesse contas.cançãonova.com, contas.cançãonova.com, dica para quem quer fazer o algo a mais, para quem não recebeu o boleto, para quem não é sócio da Canção Nova ainda, mas no dia de hoje quer contribuir, você pode fazer essa transferência no valor que você puder. O importante é você ajudar a Canção Nova, porque a gente precisa de você. E aí foi o caso da Luciana, ela disse assim, Val, segue meu comprovante de depósito, rumo ao 100% em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Aí, deixa eu ver, o Severino, ele diz, Val, manda um abraço para as minhas irmãs, então vou mandar agora. É a Maria Lima, a Marlúcia e a Ana Maria. E ele disse assim, Val, eu não recebi o boleto, mas eu já fiz o que você falou. Eu esperei até sexta, o boleto não chegou, no sábado ele fez a transferência bancária para ajudar a gente. E a Viviane Palma, eu olhei inclusive o horário, foi ontem às 19h09. A Viviane estava colaborando com a gente. Viviane, um abraço para você, Deus abençoe. Eu trago aqui mais uma participação, diz assim, Val, estou muito feliz, pois consegui fazer a minha primeira doação para a Canção Nova. Sábado, dia 26, foi que ela conseguiu, e assim contribuir com esta obra maravilhosa que faz chegar não só nos nossos lares, mas toca o nosso coração. A bondade e a misericórdia de Deus. Sou membro da comunidade de coração e de oração.
Mas a Canção Nova é sempre um apoio, um suporte de Deus para nos formar. E ela vai agradecendo a todos. Ela disse que a contribuição dela é uma forma de ajudar a Canção Nova. E aí, Paulo, eu cito a Leila, a Sueli, Maria das Virgens, a Sandra, Socorro. Esses são algumas das participações, algumas das pessoas que já enviaram o comprovante de depósito. Quero que o seu chegue aqui para nós. Você já contribuiu com a Canção Nova? Não? Então, vou te dar um motivo para você contribuir, entre tantos que a gente faz a experiência. Um testemunho muito simples, mas muito profundo, da Edivânia de Arruda Leite. Ela é de Cuiabá, no Mato Grosso. A filha dela é a Gabriela Silva, que também é sócia Kids. E ela diz assim que não perdem o programa e pedem oração por todos nós. Mas percebam como a Canção Nova foi sustento na vida dela. Eu já começo dando os meus sentimentos a Edivânia. Eu li esse testemunho e eu falei, meu Deus, o quanto a Canção Nova é importante na vida de todos nós. E ela diz assim, o meu testemunho, Val, é referente à morte do meu esposo e também referente ao meu segundo nascimento. No dia 11 de setembro de 2020, eu e meu esposo estávamos indo a caminho do serviço e um caminhão perdeu a direção e nos atropelou. Meu esposo veio a óbito na hora. Antes do caminhão atropelar a moto, nós estávamos juntos e Deus realmente me salvou. Fiquei perplexa porque eu vi toda a situação. Eu vi tudo. Na hora agradeci a Deus pela minha vida, mas é claro que eu me fiquei perguntando por que Deus levou o meu esposo. Fiquei muito transtornada. Eu gritava muito. Eu chorava o tempo todo. Pensava na nossa filha de 7 anos, que agora está órfã de pai. E eu fiquei pensando, meu Deus, qual é o seu propósito na minha vida? E naquele momento, Val, quando eu pensei em Deus, na hora me veio a Canção Nova. Foi como se tivesse ouvido o Monsenhor Jonas dizer, aguenta firme, minha filha. Senti um alento no meu coração, um conforto, um consolo. É recente, não sei ainda explicar. Mas senti Deus me sustentando até agora e sei que Ele irá me sustentar. O testemunho é esse, mas eu precisava estar testemunhando que nesse momento de tamanha dor, é Deus que tem me sustentado a partir da Canção Nova. Obrigada por vocês existirem e seguir nos colocando nos braços de Deus. Peço oração pelo meu falecido esposo, o nome dele é Roberto Rodrigues da Silva. E conto com as orações de vocês para que eu siga em frente com a minha filha. Um abraço no coração de cada um de vocês. Qual o nome dela? Edivânia. Oi, Edivânia. Um beijo para ela, né? Claro, com certeza vamos estar colocando você, a sua família, sua pequena aí com 7 aninhos, nos braços do Pai da Misericórdia, né? Nos braços de Deus, é o melhor lugar. É Ele que pode consolar e que bom que a Canção Nova segue cumprindo a sua missão, que é essa, né? De nos colocar mais perto de Deus, né? Porque nós também somos evangelizados aqui, viu? Pela programação da Canção Nova. E graças ao seu testemunho também, recebendo esse testemunho, nós somos evangelizados, né, Padre? Vamos colocar em Deus essa família. Sem dúvida. Que bonito o testemunho dela e a ressignificação que ela já consegue fazer, né? Ela está dando um novo sentido para essa perda. É claro que perder quem a gente ama é difícil e a vida não poupa a gente, né? Tem coisas que são humanas, que fazem parte, problemas que todos e cada um de nós enfrentamos, mas a gente tem que fazer justamente esse esforço de olhar a partir de Deus, encontrar um sentido em Deus e dar um sentido de fé para tudo que a gente vive, né? Até para os momentos difíceis. Deus está com você, filha, sobretudo nos maiores sofrimentos. É aí que Deus mais está pertinho da gente, nos levando no colo. Ela está vivendo o luto dela, né? O que ela não conseguiu dizer em palavras, mas ela demonstrando nesse sentimento, isso que o padre acabou de falar. Ela falou, eu não sei como explicar, mas naquele momento de dor em que eu gritava de desespero, eu percebi, eu fui capaz de ouvir o Monsenhor Jonas dizer, aguenta firme, minha filha, e dentro de mim vem um consolo, um conforto que eu não sei de onde explicar. É a presença de Deus. Que como o padre falou, nos momentos mais difíceis da nossa vida,
ela acontece, Deus nos envolve. E nós, cada um de nós aqui, estamos aqui para dar esse testemunho a você. Talvez você esteja num momento assim também, de luto, de dor. Talvez você esteja falando, eu estou no pior momento da minha vida. Mas eu quero dizer que como Deus está confortando a Edivânia, como Deus já confortou o meu coração, eu sei que Deus também pode confortar o seu coração e a sua vida. Então confie em Deus. Lembra lá do Emuná, padre? Emuná. Agarre-se em Deus. Agarre-se em Deus, é isso aí. É isso. Vamos agarrar em Deus. Um ouvinte atento, hein? Olha, é mais de uma semana. Super, a voz super atenta. Me recordei do Márcio quando ele fala em dias maus. Nós rezamos nos dias bons pelos dias maus. Né? Então nós vamos preparando o nosso coração para aquilo que o padre falou, que é o cotidiano da vida, que são as coisas as situações que vão chegando, as provações que vão chegando. Você está num dia bom, prepara o teu coração para a provação, mas confiantes no Senhor, prepara para a graça também, né? Nada de desânimo, de jeito nenhum, nós vamos colocando em Deus. Olha só, a frase de hoje é de um santo muito querido e amado por nós, é São João Bosco, conhecem? São João Bosco, maravilhoso, e ele fala assim: mostra-te sempre alegre, mas que o teu sorriso seja sincero. Ô, Dom Bosco, obrigada, né, por essa frase. Mostra-te sempre alegre, mas que o teu sorriso seja sincero. Ele nos ensinou tanto, cuidando dos jovens, ali no meio das tribulações, também brincava e o sorriso saía com sinceridade. Vamos viver a nossa vida aí, confiantes em Deus, aí dá para sorrir para a vida de verdade. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou teu Salvador, não desisto de ti. Sim, eu sei, porque ninguém sabe, eu sei, e não te condeno. Eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Seguro a tua mão, eu te levo comigo, e onde eu estiver, lá comigo estarás. Senhor, muito obrigado por essa segunda-feira, primeiro dia civil da nossa semana. Nós te glorificamos porque essa semana vai ser uma bênção. Nós te glorificamos porque esse dia já está sendo e será uma bênção para todos nós. Obrigado porque a tua palavra nos diz que somos mais que vencedores em ti. Nós consagramos a ti, Jesus, esta semana. Nós consagramos a ti, Virgem Maria, a ti, São Miguel Arcanjo, esta semana. E nós pedimos, vem Espírito Santo agora abrir nossos ouvidos, nossa percepção, nosso entendimento para receber essa palavra. Nós já te pedimos, Espírito Santo, liberta-nos da ansiedade, da agitação interior, dos desequilíbrios do nosso temperamento. Vem Espírito Santo abrindo o caminho para a graça de Deus em nós. Coloca tudo em ordem dentro de nós nessa manhã. Eu te invoco, Espírito Santo, conduza-me nessa reflexão. Nós precisamos de ti. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Você pode repetir depois do Padre, por gentileza, meus irmãos aqui, você em casa? Esta semana será uma bênção. Será uma bênção. Este dia será uma bênção. Será uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. A minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção. Com Deus eu vou vencer. Com Deus eu vou vencer. Porque Deus é por mim. Porque Deus é por mim. E se Ele é por mim, quem será contra mim? Quem será contra mim? Amém. Amém. Como é bom começar já, primeiro dia civil da semana, repetindo isso. E não só repetindo, é a nossa oração, é a nossa confiança,
Quando a gente diz, a gente está ouvindo o que a gente está dizendo, está convencendo o nosso cérebro, nossas emoções, está assumindo essa verdade, não é? Importante a gente repetir a palavra de Deus para nós mesmos. Gente, a palavra de hoje, ela está em João, capítulo 15, versículos do 4 até o 7. Sinceramente, eu vou me deter mais inicialmente sobre os versículos 4 e 5, mas os 6 e 7 também vai realizar um ofício especial aqui. E a título introdutório, eu vou falar um pouquinho sobre essa passagem. Depois o padre vai fazer uma introdução um pouquinho mais técnica sobre a ansiedade, o que ela é, como ela age dentro da gente. E depois vou levar para uma perspectiva bem espiritual, entendendo essa primeira arma, essa primeira estratégia, esse primeiro passo, filho, filha, que nós precisamos dar para entender a ansiedade, para enfrentá-la, vencê-la com Deus. Então presta bem atenção, que hoje esse dia vai ser muito especial. Depois você pode retomar, ouvir novamente essa pregação no YouTube. Você pode verdadeiramente assumir as armas certas. Porque, olha, falava de estratégia, trazendo para o contexto bélico. Se você está numa guerra, teu inimigo está com a metralhadora e você vai lá com um lançador de maçã do amor ou de algodão doce, meu amigo, você já começou a perder, né? É preciso usar a arma certa. Então nós vamos aprender com a palavra de Deus quais são as armas certas para a gente enfrentar, entender e vencer a ansiedade. João capítulo 15, a partir do versículo 4, Jesus dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Guarde bem essa frase que Jesus está dizendo. Final do versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a Senhor. vós. Gente, vamos entender a estratégia que essa palavra nos dá. Toda essa citação, obviamente, é muito especial, mas me chamava muita atenção ontem, quando o padre rezava e preparava esse momento, esse finalzinho do versículo 5. Jesus é muito claro, gente. Como eu disse, às vezes a gente fica tão dependente, me dá uma palavra. Gente, na Bíblia tem todas as palavras, explicadíssimas. Jesus é muito claro, objetivo, direto, e eu gosto muito da perspectiva que João traz, né? O evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito, então é um evangelho mais amadurecido, João compreendeu melhor ali os relatos pós-pascais, porque depois que Jesus ressuscitou e o Espírito Santo foi enviado, eles começaram a entender o sentido das coisas que Jesus tinha dito, né? Então João, lá no finalzinho da sua vida, escreveu esse evangelho junto com a sua comunidade, colocando aqui isso que Jesus disse para os discípulos: olha, eu sou a árvore, a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar frutos, vocês vão ser felizes. Mas, se vocês não permanecem em mim, vocês vão secar e morrer. Vão ser cortados e lançados no fogo. Olha que sério. Final do versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E hoje o padre recorreu novamente àquele recurso de pegar os textos originais, de entender o sentido da palavra no original do grego, que foi escrito no Antigo. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então a gente pega as palavras originais, que a gente percebe sentidos que a tradução para o português, para outras línguas, foi deixando desapercebido, né? Então veja bem, quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, a palavra nada podeis fazer, do grego antigo com o qual foi escrito, era o seguinte: dinasté poien ouden, quer dizer o seguinte: sem mim você é capaz de fazer nada. É o contrário, né? O grego às vezes trabalha com esse sentido. Ou seja, sem mim você é capaz, não ponto, vírgula, de fazer nada. E você sabe o que isso queria dizer no original? O sentido disso no grego original? Olha só, podia ser traduzido, podia significar o seguinte: tudo que você fizer sem mim, Jesus dizendo, sem oração,
não vai ter alma, não vai ter consistência, não vai ter fundamento, não vai durar e não vai ter eficácia. Isso que queria dizer, dinasté poien ou den, será como vento. Você não pode construir uma coisa com vento. Como você constrói uma casa? Usando tijolos, usando pedras, usando um fundamento, a fundação ali, com concreto. Alguém pode construir a casa sob o vento? Impossível. Apesar de, no passado, pessoas tentarem estocar o vento, a gente vê que isso não é possível, né? A gente vê que não dá para estocar vento, não dá para construir com vento, né? A gente constrói sob um alicerce sólido. Então, essa palavra, o nada podeis fazer, significava o seguinte, que sem a oração, sem Jesus, sem estar firmado na árvore, tudo que você fizer vai ser como tentar agarrar o vento, vai ser como tentar edificar uma casa sobre o vento, ou seja, sobre o nada. E mais uma vez, repito, tudo que você fizer sem mim, sem rezar, não vai ter alma, não vai ter consistência, não vai durar, não vai ter eficácia, não vai ter fundamento. Ou seja, se Jesus não for o centro de tudo, se tudo que você faz não estiver firmado na oração, tudo que você faz não vai ter resultados positivos. Você pode até fazer, e muitas vezes o que está na raiz da ansiedade descontrolada é de fato o ativismo, né? A pessoa que faz, tem gente que é viciada em fazer. E quando ela não tem o que fazer, ela inventa. A pessoa trabalha tanto, está sempre fazendo. No dia de folga, ela dá um jeito de responder e-mail, ela dá um jeito de ressuscitar um problema de 3 meses atrás para resolver, ela dá um jeito de começar a gravar áudio, porque a cabeça dela viciou no ativismo. E isso gera ansiedade. Talvez você é uma pessoa que faz, mas não tem eficácia. Olha, eu costumo explicar sempre, a Val que gosta de logística, ela vai entender bem. Existe uma diferença entre eficiência e eficácia nos procedimentos. O que é eficiência? É você saber fazer. E o que é eficácia? É você saber fazer tendo resultados. Porque o que adianta você saber fazer, mas não ter resultado? Eficiência é você saber fazer, é você ter o procedimento. Você sabe como constrói, olha só, essa bancada de madeira aqui. Está ouvindo o padre bater? Ó? É você saber como faz essa bancada de madeira. Você sabe como faz. Isso é eficiente. Mas talvez mesmo sabendo como fazer, no final o resultado não vai ser bom. Chega aqui, a bancada vai ficar manca, ou vai quebrar aqui, vai cair na perna do padre, ou não, vai ficar assim, sem consistência. Essa bancada é fantástica, mas se ela tivesse torta, todas as vezes que eu fizesse assim, eu ia me sentir desconfortável, talvez me perdesse na pregação. Olha só. Por quê? Porque quem fez tinha eficiência, mas não tinha eficácia. Eficiência vem da habilidade humana, eficácia vem da oração, vem de Deus. Só Deus dá eficácia. Talvez você é uma pessoa muito eficiente. Padre, eu tenho feito tanto, eu tenho lutado para ser uma boa mãe, eu tenho lutado para ser um bom profissional, eu tenho lutado para ser um bom padre. Eu tenho eficiência, mas eu não tenho eficácia, padre. O resultado não está vindo. E o que é pior, padre, eu estou ficando ansioso, eu estou ficando desgastado, cansado. Sabe, padre? Porque resultado não tem a ver só com fruto também. Tudo bem, eu fui pregar, as pessoas foram tocadas. Mas o que adianta você pregar, por exemplo, contra um pregador, as pessoas serem tocadas e depois você ficar 15 dias com transtorno de ansiedade, não conseguindo dormir? Isso não é eficácia. Porque eficácia não é só o resultado externo. Sabedoria não tem a ver só com o que você entrega para fora, para os outros, mas tem a ver com a maneira como você se administra. O que adianta você ser um profissional bem-sucedido se você está destruindo seu casamento? Salário nenhum no mundo, sucesso profissional nenhum no mundo compensa o preço da destruição de um casamento e de uma família, da deseducação dos seus filhos, né? Então, sem mim, você é capaz de fazer nada. Dinasté poien ou den. Você está construindo sem consistência sob o vento, não vai durar, não vai ter resultado. Então, tendo colocado o pressuposto aqui, o primeiro tijolo dessa reflexão, que é sobre essa palavra, guarda essa palavra aí, guarda o que o padre já falou aqui. Eu vou voltar a refletir sobre a oração, sobre essa palavra daqui a pouquinho, vou voltar, guarda aí. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a ansiedade do ponto de vista técnico, tá? Não perca de vista essa passagem. E você já entendeu que a estratégia que eu estou colocando aqui, você já entendeu que o primeiro pilar que eu estou colocando para a gente enfrentar a ansiedade é a oração. É a oração. Sem rezar, ninguém se administra melhor e ninguém vence a ansiedade.
E eu vou provar tecnicamente isso. Eu gosto de usar, às vezes, esse recurso de trazer uma pesquisa, porque tem gente que acha que cristão é tudo alienado, não pensa. E hoje, gente, se você for ser sincero, você entende que até a ciência está constatando que coisas que a Bíblia disse há 2000 anos atrás funcionam. E funcionam muito. Como que acontece a ansiedade? O padre vai falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu tenho estudado já sobre isso há muitos anos, eu já sofri muito com isso na minha juventude, quando eu era mais jovem, já atendi muitas pessoas que vivem ansiedades e transtornos ligados a ela, já escrevi esse livro aqui que está à minha esquerda, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, já fiz várias pesquisas, porque eu percebo que não é frescura, é um problema de saúde pública. É um problema pastoral. Gente, o Brasil já é o país mais ansioso do mundo. Mais ansioso do mundo. Você sabia que muitas vezes o suicídio de jovens e adolescentes está diretamente ligado ao transtorno de ansiedade, aos transtornos associados, aliás, à ansiedade, tais como as fobias, o pânico, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias específicas, a agorafobia, como eu falei no Dia do Medo aqui na quinta, e dentre outras realidades. Eu tenho mergulhado no estudo sobre essas realidades. E olha, eu entendi o seguinte, que mesmo você pode dizer assim, padre, eu não sou uma pessoa ansiosa, talvez essa pregação nem vai me tocar. Alto lá, a hora de consertar o telhado é quando não está chovendo, tá? Não espera começar a goteira para você trocar a telha, não. Você não é ansioso, mas talvez você vai precisar desse conhecimento que a Bíblia te dá para lidar com a ansiedade lá na frente. Coisas podem acontecer, como essa esposa aqui do testemunho que perdeu repentinamente o seu esposo, né? Talvez você tenha que ajudar filhos, netos vivendo sobre isso. Então guarde esse ditado. A hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. A hora de curar as feridas é quando você não está num relacionamento. Eu casei, padre, descobri um monte de ferida, eu sou imaturo, eu sou infantil, eu tenho ciúme, eu estou acabando com o meu casamento. Por que não trabalhou isso antes de casar, né? Antes de viver o nós, é preciso trabalhar o eu, né? E amadurecer, sofisticar mais os afetos, as emoções. Então, vamos parar com essa cultura do improviso, vamos começar a olhar mais para a gente com honestidade. E a gente está vivendo uma epidemia de ansiedade, gente. É uma epidemia generalizada, sobretudo por causa dos estímulos que a gente recebe, é o celular, é tanta coisa, né? Amanhã e quarta eu vou falar um pouquinho mais sobre esses estímulos externos. Mas, enfim, eu fui percebendo, gente, que hoje o que a gente mais precisa para ser feliz não é nem tanto algumas habilidades técnicas e conhecimentos. Eu vi uma pesquisa, Paula, tão interessante de uma revista americana muito famosa que dizia o seguinte, que somente 13% dos profissionais de grandes empresas que perdem o emprego, perdem por causa de falta de conhecimento técnico, intelectual, doutorado e mestrado, mas 87% perde o emprego por falta de habilidade emocional, de inteligência emocional. As empresas não procuram só o QI, né, que é o quociente ou coeficiente de inteligência, mas o QE, que é o quociente ou coeficiente emocional também, né? Então isso está impactando a vida da gente, casamentos sendo destruídos, porque a pessoa é impulsiva, não sabe ter paciência com o outro, não sabe conversar. A ansiedade gera comportamentos ansiosos, em vez dela jantar conversando com o marido, está sempre no celular, está sempre querendo saber a última fofoca, está sempre querendo saber a roupa que a prima usou no casamento, né? Está deixando de conversar, sem diálogo, um relacionamento morre. A ansiedade está nos roubando a capacidade de viver as coisas simples da vida. Conversar com o marido, com a esposa. Olha, se eu fosse pai, eu colocaria uma norma nas mesas, à refeição. Mesa não é lugar de rede social, mesa é lugar de comida e de conversa. É lugar de diálogo. Eu colocaria assim um letreiro, um quadro colado em frente da mesa. Aqui não é lugar de rede social, que é lugar de amizade, de partilha, de vida, né? A ansiedade vai gerando esse comportamento ansioso. Eu estou tão ansioso e impulsivo que eu tenho que estar sempre com o celular na mão. E eu vi um documentário que eu mandei até para a Paula, claro, a gente tem que ver com senso crítico, mas que provava que, por exemplo, esse estímulo de você estar fazendo sempre assim, para cima ou para baixo com o celular para atualizar, ele gera em você o mesmo efeito que um vício gera, porque ele age no seu sistema de recompensa do cérebro, gerando uma dose de prazer ali, né? E a gente, adulto, talvez até tenha mais recursos para lidar com isso, talvez, né? Mas os adolescentes e jovens, eles não têm anticorpos emocionais, psíquicos, espirituais. Eles vão entrando, eles vão ficando viciados, né? Então, gente, são muitos estímulos. Mas é preciso entender que a ansiedade é uma emoção humana normal, né? É aquela resposta de luta ou fuga. Ou seja, quando a amígdala, que é uma parte do cérebro ali, o cérebro mais antigo, reptiliano que a gente chama,
percebe que tem uma ameaça, ela dá um sinal para suprarrenal que gera uma descarga de adrenalina, né, na corrente sanguínea que vai para o cérebro, faz a gente estar sempre naquele estado de alerta, né? Aquele estado, naquela resposta de luta ou fuga, que a psiquiatria chama. E é interessante que dentro do cérebro da gente existe um mecanismo muito interessante. O sistema nervoso central controla as nossas emoções em geral, mas existem subsistemas. O sistema simpático, que não é nada simpático, porque ele é responsável por gerar essa descarga de adrenalina, de alerta, de estar sempre preocupado. E tem o sistema parasimpático, que é justamente o paraquedas desse sistema simpático, que é o responsável por deixar a gente agitado e ansioso. E existem coisas hoje, que a ciência comprova, que são capazes de acionar o sistema parasimpático e equilibrar e educar o sistema simpático, tirando essa resposta de ansiedade. Uma delas, principal, a respiração, respirar direito, oxigenando o cérebro. Segunda, a meditação. E dentro da meditação eu coloco a oração. A oração ajuda você a combater a ansiedade. A meditação, o respirar direito, o fazer silêncio na oração, o se refugiar em Deus. A oração é um passo essencial para vencer a ansiedade. Porque ela vai agir, olha, está vendo como Deus é tão especial, tão fantástico, maravilhoso, que Ele já colocou um caminho de cura natural dentro da gente. É só você comer o que é produzido pela terra e não o que é industrializado. É só você estimular a parte certa do teu cérebro com a oração. Não é só você se autocurar, tá? É dependência dele. Sem mim nada podeis fazer. Mas é entender o mapa que Ele já colocou na natureza da gente. É você respirar direito, é você meditar. E a meditação, gente, eu tenho batido nessa tecla, é um patrimônio cristão. Tem gente, sobretudo o pessoal mais antigo, da renovação carismática, que acha que meditação não é de Deus. Gente, São João da Cruz era mestre de meditação. Um mestre citado até hoje por quem medita. Os padres do deserto tinham aquela técnica linda de manter a mão ocupada, fazendo balaios e a mente livre para meditar nas coisas do céu, nas coisas de Deus, repetindo sempre um versículo, uma oração. O que é a meditação? É você se focar num ponto. É você se focar. Por exemplo, a proposta do texto seria nós, enquanto rezamos a Ave Maria e o Pai Nosso, meditarmos naquele mistério da vida de Jesus. O nascimento de Jesus, a crucifixão, a ressurreição. Qual que é a raiz da ansiedade? É esse muito pensar, esse pensamento acelerado. Quando você acalma a sua mente e foca em Deus, isso vai desacelerando, vai estimulando essa parte do sistema parasimpático. Eu sei que essa parte é técnica, tá? Mas é importante. Nós que somos pregadores precisamos também ter pregações racionais, que ajudem a gente a entender como a gente funciona, né? Eu quero ser um padre assim que te ajuda. Quero ser padre para você em todos os sentidos, né? Então a gente são armas que precisam estar na nossa estratégia de combate à ansiedade. A meditação, a oração, a respiração. Você pode meditar em Jesus dizendo essa palavra aqui, sem mim nada podeis fazer, e pensar Ele com os discípulos. E ir respirando, né? Aquela técnica de você conta até 4, inspira pelo nariz, conta até 7, expira pela boca. Isso é um mecanismo que já está na natureza da gente. Por isso que a gente tem que ser maduro para traçar uma estratégia, porque tem gente que só traça estratégia com remédio, com benzodiazepínico. Tem situações nas quais o remédio é importante? Tem, o psiquiatra vai dizer, mas nem sempre. Sabe, está dentro da gente, é só a gente se voltar para Deus. É só a gente entender o que Ele já colocou na gente, né? E olha, o que gera ansiedade, gente, muitas vezes? O que gera ansiedade? As feridas que a gente não cura, as que eu falei semana passada, você que não assistiu os programas da semana passada, assista de segunda a sexta, foi um tempo forte de cura interior. Olha o que gera ansiedade. Questões genéticas também, né, que a gente herda, química, hormonal. Sobretudo, eu escrevi nesse livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, o que mais gera ansiedade é o nosso estilo de vida. Essa multifuncionalidade excessiva. A pessoa que acha que tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Gente, nosso cérebro não foi projetado por Deus pela evolução para fazer muita coisa. Vai dar bug, vai bugar, né, como diz os adolescentes, vai dar chabu, não tem jeito. Não vai funcionar. A gente está perdendo a capacidade de se focar por causa da ansiedade. A gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, a gente não consegue viver bem um relacionamento. A gente não consegue ser bom pai, bom mãe. Tem tanto filho sendo educado pela internet porque o pai e a mãe estão tão ansiosos que não percebe o que o filho está vivendo.
não tem capacidade de sentar e corrigir, porque está sempre tão ligado na rede social, ou está no WhatsApp, ou está traindo a esposa na rede social. Eu acho horrível quando o cara é casado e deixa o celular bloqueado, que a esposa não pode ter acesso à senha. Olha, pelo amor de Deus, está errado. Você não é casado, vocês são uma só carne. Nada de ficar escondendo o celular da sua esposa. Se você tem algo para esconder da sua esposa, de Deus você não esconde nada, não. Ele está vendo as presepadas que você está fazendo, tá? Está na hora de se converter, de mudar de vida. Está na hora de ser honesto com você. Sai desse relacionamento extraconjugal. Não é isso que Deus quer para você. Você está caindo na tentação. Reaja. Não é isso. Para. Ai, padre, que eu quero, que ele me ama. Ama nada. Se amasse, estava com você. Não estava te usando, te jogando fora. Depois me perdoe a sinceridade, né? Do padre. Então, o que causa é o nosso estilo de vida, é o acúmulo de trabalho, é a inabilidade de dizer não, a vontade de querer agradar a todos, que nasce na ferida da inferioridade, né? Ou da culpa. A pessoa não sabe dizer não, então ela vai acumulando, vai ficando ansiosa, vai chegando num desgaste. Quando você chega num nível de desgaste mental, para sair não é fácil, gente. O que gera ansiedade? A má alimentação, o sedentarismo, a vontade de querer controlar tudo, o perfeccionismo exagerado. Eu vou falar sobre isso amanhã e depois, sobre esses gatilhos, né? Temos que entender as causas da ansiedade, mas na maioria das vezes, ela está ligada ao nosso ritmo de vida, gente. Mas a gente precisa entender que uma arma essencial para vencer a ansiedade. Pode você já estar com um transtorno, com uma fobia, com uma depressão. A arma essencial para vencer a ansiedade e para vencer qualquer batalha na vida é a oração. Retorno agora à passagem. Sem ele, nada a gente pode fazer. E quando a pessoa não reza, tem gente que é assim, ela vai entrando num ritmo. Ah, essa semana foi corrida, né, padre? Deus sabe, né? Eu não consegui rezar. Deus não sabe, não. Tá? Quando você não reza, você está pecando no pecado, pior pecado que existe, que é o pecado principal de Lúcifer, que é o orgulho. Ou seja, você está dizendo para Deus, ó, Senhor, eu não preciso de você para resolver meus problemas. Eu não preciso de você para cuidar dos meus filhos, para administrar minha casa, para vencer a ansiedade. Eu me basto a mim mesmo, eu sou o meu Deus. Quando você não reza, filho, filha, você está dizendo isso para Deus. Ah, padre, é que eu não tenho o hábito, então desenvolva o hábito. Porque, gente, eu preciso ser honesto com você. Nós estamos num combate sem precedente, todos os dias. Você está no meio de uma guerra. E quando você está numa guerra sem saber, você vai levar um tiro e vai morrer. E você precisa usar a arma certa, pelo menos, para afugentar o inimigo. Porque quando você está num combate e você atira, pelo menos, o inimigo vai pensar 2 vezes para levantar a cabeça e dar um tiro em você. Agora, se não tem tiro, ele levanta, mira e derruba. Sabe? E tem um cardeal muito eminente na igreja que ele diz que quando o inimigo quer derrubar alguém, a primeira coisa que ele faz é fazer essa pessoa parar de rezar. Quando o inimigo quer derrubar alguém, a primeira coisa que ele faz, a primeira tática, é afastar essa pessoa da intimidade com Deus. Porque a pessoa que está longe da intimidade com Deus, da oração, ela vai ficando cega. Pouco a pouco ela não vai vendo mais o pecado como pecado, ela não vai vendo mais o mal como o mal, o certo como o certo. Ela vai incorporando o caráter do mundo, ela vai se afastando de Deus, e tudo pode, tudo é normal, ela vai ficando cega. Quando o inimigo quer destruir alguém, a primeira coisa que ele faz é afastar essa pessoa da oração. Esses dias eu vi um documentário, me chamou muita atenção, até falei numa homilia, o jeito que o leão ataca para destruir. O leão, além de ser muito forte, ele é forte, mas ele não é bobo, ele é muito inteligente, né? E a carta de Santiago diz que o inimigo nos ronda como um leão a rugir, procurando a quem devorar. E o leão, ele é forte, mas ele sabe que diante de alguns animais, ele pode, se os animais se unem ali, né, numa matilha ou numa manada, ele pode perder. Então ele chega como quem não quer nada e vai só sondando o rebanho. E ele percebe justamente ali entre a manada, entre o rebanho, o búfalo, o boi, a cabra, que está mais fragilizado e mais afastadinho do rebanho, sabe? Mais longe do pastor ou do líder ali do rebanho. E de repente, ele traça uma estratégia, olha a inteligência desse animal, de correr de um jeito, de dar-se sabe, aquele susto, quando a pessoa chega e corre para o teu lado. Faz a experiência de encontro, não faz não, que pode dar confusão. Mas você está andando na rua, corre para o lado de alguém, a pessoa leva um susto e sai correndo. Ela nem sabe por quê, né? Mas o leão, ele traça a estratégia de correr de um jeito que ele faz aquele que está mais longe, mais fragilizado, que ele já estudou, já viu que está fragilizado, correr para o lado oposto da manada.
Ou seja, se a ovelhinha ali, se o búfalo, se a cabra fragilizada corresse para junto do líder da manada, que é o mais corajoso, que enfrentaria o leão, ou para junto dos outros, o leão não atacaria assim, porque ele não é bobo, né? Mas ele dá aquela corrida, aquele susto para aquela ovelhinha desgarrada correr para o outro lado, sem ninguém. Aí é fácil. O leão vai na jugular e mata e come. E o diabo usa o inimigo usa a mesma estratégia. Eu sei que tem gente que não gosta quando fala do inimigo, gente, mas não dá para ser padre e pregador sem pregar a Bíblia. Só no Novo Testamento aparece mais de 66 vezes o nome do inimigo. Jesus falou dele e falou que a gente precisa estar atento da estratégia dele para vencê-lo, né? Você ignorar um opositor não faz você vencer, ao contrário, te deixa vulnerável aos ardis, à estratégia, ao ataque daquele opositor. Então, às vezes na vida da gente é assim. A gente vai se afastando do pastor, ficando longe da vista do pastor, que é Jesus. Não que Jesus não vê você, mas ele respeita a tua liberdade de querer se afastar. É o livre-arbítrio, ele vai deixar você. Você está escolhendo ficar nas mãos do destino, ele vai deixar você nas mãos do destino. E é ali que o inimigo te fragiliza e te ataca. E é quando a gente deixa de rezar que a ansiedade mais cresce. É quando a gente deixa de rezar que os anticorpos emocionais e espirituais caem, diminuem, que a depressão nos atinge, que os pensamentos suicidas vêm. Sobretudo você que tem pensamentos suicidas, depressão, ansiedade, você não pode deixar de rezar nem um dia, nem um segundo, sabe? Aí eu não tenho vontade, reza sem vontade. Nem que você reze ali na capela ou rezando o texto, olhando para o relógio, não vê na hora de acabar, mas reza. A oração melhor que existe é a sua. É a estratégia para vencer a ansiedade. E olha, a gente precisa rezar para vencer a ansiedade, a gente precisa rezar sempre. A gente precisa estar na vista do pastor. Quando você reza, você está dando a Deus a oportunidade, na oração, de atingir as raízes da sua ansiedade, de acalmar o seu sistema simpático, como eu falei do cérebro, de acalmar o teu coração, porque tem coisas que só Deus pode acessar dentro da gente, ninguém mais, só o Espírito Santo. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se perde. Através da oração, Deus vai nos salvando de nós mesmos, dos nossos desequilíbrios, das nossas más tendências, pecados, da nossa impulsividade, da ansiedade, do ativismo que talvez já tomou a tua mente, talvez esteja sendo difícil para você até me ouvir aqui, não consegue parar para ouvir. Tem gente que você fala as coisas para ela, a pessoa não ouve. Você está percebendo que as pessoas não ouvem. A pessoa não te ouve, aliás. Olha, saiba que talvez hoje você não esteja melhor, talvez hoje você não esteja menos ansioso, talvez hoje você não esteja mais forte diante da depressão, da traição que você sofreu, da perda de alguém. Talvez hoje você não esteja com mais resultados positivos na sua vida porque você não está rezando ou está rezando mal. É preciso rezar. É preciso rezar. Deus disse, Jesus disse, continuando aqui esse evangelho mesmo que o padre leu, que a gente precisa pedir para o Pai no nome dele o que a gente precisa, porque o Pai quer nos dar, para que a nossa alegria seja plena, perfeita. Deus quer te dar a alegria perfeita. Deus quer te dar o que o teu coração precisa, deseja, se for da vontade dele, se for realmente bom para você. Mas você precisa rezar, você precisa pedir. Gente, Jesus gastou tempo na oração. O Evangelho de Lucas, sobretudo, diz que antes de escolher os apóstolos, Jesus rezou. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus rezou. No Getsêmani, ansioso, em depressão, no auge da sua dor, Jesus rezou. Jesus passava noites em oração. Se Jesus, que era Deus, rezava, quem sou eu e você para ter a pretensão de viver a vida da gente sem rezar? Jesus, Deus se fez homem em Jesus para nos ensinar como fazer. E às vezes nós orgulhosos achamos que sabemos mais que Deus. Não. A gente precisa, gastar tempo na oração. Melhor que gastar, investir tempo na oração. Tem gente que acha que oração é para fazer, é algo para se fazer quando você não tem tempo. Aliás, quando você está com tempo de sobra. Tem gente que interpreta que oração é algo para fazer nos feriados, quando você tem tempo livre, quando você tem tempo de sobra, eu não tenho nada importante para fazer, então eu vou rezar. Está errado, a oração é uma prioridade, precisa ser. Eu e você precisamos ter uma rotina diária de oração, de leitura da Bíblia, oração do texto, de conversa com Deus, de meditação. No mínimo meia hora por dia, no mínimo. Claro, nós somos consagrados na Canção Nova, a gente tem uma regra de vida, 5 pedrinhas. Talvez você não tenha uma consagração, mas você também é convidado a entender como que a espiritualidade impacta positivamente a vida da gente. Quem reza se salva, quem não reza se perde. Jesus rezou, gente.
Quem somos nós para não rezar? Quando a gente reza, a nossa mente se acalma, a nossa alma reencontra a sua paz e a gente recebe na oração a estratégia certa. Você está numa guerra contra a ansiedade, contra esse pecado recorrente, que você cai recorrentemente nele e não consegue vencer esse vício. Você está numa guerra no seu trabalho, pessoas te perseguindo, para manter o seu casamento, para se reerguer depois dessa perda de alguém, dessa depressão. E só através da oração a gente conversa com o general, que é Jesus, e recebe dele a estratégia certa. Você vai vencer a ansiedade se você tiver a estratégia certa. Você vai vencer essa traição, esse vício, se você tiver a estratégia certa. Você vai educar o seu filho bem se você tiver a estratégia certa, e você só recebe a estratégia certa através da oração. Talvez a estratégia eficaz, não só eficiente, vai vir quando você rezar, Deus vai te mostrar. Semana passada nós vivemos aquele momento forte de cura interior. Quando eu estava rezando, Deus me mostrou. Padre Adriano, faça isso. Quando você reza, Deus te dá a eficácia, a estratégia certa. Filho, e olha, sobretudo, eu lia esses tempos o livro do Padre Almada, que escreveu um livro fantástico chamado O Cansaço dos Bons, né? Não me recordo se é Almada, acho que é Almada, o padre argentino, que fala do desgaste excessivo que os evangelizadores hoje estão sentindo, você que prega, que canta, você que é uma boa mãe, o desgaste da maternidade, né? Você que é uma boa avó, que cuida dos seus netos, você desgastado, ter filho é desgastante, é exigente, né? Você como padre desgastado. Nesse livro o padre Almada falava do cansaço dos bons, o cansaço que vai vindo por você fazer coisas boas. Mas não adianta só você fazer coisas boas. Você tem que fazer coisas boas e depois de fazer coisas boas, ser usado por Deus, você precisa ter o seu tempo de oração se reabastecendo. Olha, ontem eu presidi a missa no encerramento do acampamento das mães que oram pelos filhos e nós já estamos recebendo pessoas aqui na Canção Nova, né? Depois da oração, acho que eu fiquei quase 1 hora lá, rezei por pessoas. A mãe do Gabriel, de uma criança, trouxe o Gabriel aqui, que nasceu sem metade do coração, um cardiopata, a criancinha, submetida a muitíssimas cirurgias. Ela queria falar com o padre, ela veio de Suzano para falar com o padre. Imagina eu ia dizer, não vou falar com você. Você não imagina, né? Você que assiste, às vezes acha que é aqui o sorrindo, é aqui a missa e acabou. Não, mas tem um antes, durante e depois. Antes da missa eu estudei por 2h30 para preparar a homilia, presidi a missa por 1h30, depois fiquei mais 1 hora atendendo as pessoas, depois cheguei em casa, tive que ficar mais meia hora rezando, porque eu fiquei atendendo, rezando, escutando. A hora que eu cheguei em casa, eu estava tão desgastado, mas era um desgaste assim na alma, gente. Os meus irmãos que são missionários sabem do que eu estou falando. E eu desconhecia isso antes de ser padre, meus irmãos, mas com o padre é pior, porque antes, quando o padre levanta a mão e diz eu te absolvo, eu te abençoo, sai de fato uma força da gente, porque você recebeu um ministério, é Jesus agindo através de você. Ele age através de você, mas você é um ser humano, que tem uma constituição emocional, espiritual frágil. E eu cheguei cansado, já que nem aqui no Sorrindo, antes de estar aqui, o padre estuda, reza, se prepara, os meus irmãos se preparam, né? E como me fez bem, eu estava destruído. Cheguei, fui à capela, né? Ajoelhei diante de Jesus e eu vi que claro, eu sou padre, eu tenho uma capela em casa, é um privilégio, mas você pode rezar no seu quarto, mesmo sem ter Jesus eucarístico, né? E eu vi que eu precisava não só me ajoelhar, mas eu me prostrei. Às vezes eu gosto de me prostrar diante de Deus. Quem sou eu diante de Deus, né? Fiquei ali, Paula, não deu 15 minutos. Nossa, Paula, algo aconteceu. Aliás, deu mais 15 minutos, quase meia hora. Eu saí dali novo, eu não sei explicar. Aliás, eu sei explicar. Foi Deus. O cansaço dos bons, quem faz o bem também se cansa. Talvez você esteja desgastado, você é evangelizador, você é mãe. Padre, mas eu estou fazendo bem, eu estou ajudando aquela pessoa a se converter. Gente, a evangelização é um combate. Então, como me fez bem ontem parar ali, ficar diante do Senhor, eu dormi muito melhor. Eu dormi, sabe, eu desliguei mesmo no sono, mas por quê? Porque eu rezei, eu precisava, porque a força não está em mim, gente. A força não está em mim. E quando você não reza, é sinal que você está confiando mais em você do que em Deus. São Padre Pio dizia que não existe maior conforto do que aquele que vem da oração. Às vezes a gente está triste, buscando consolo demais nas pessoas, buscando que as pessoas nos entendam demais, nos reconheçam demais, nos justifiquem demais, nos aceitem demais. Tem pessoas que não vão te reconhecer, te aceitar, te entender, mas Deus sempre te entende. É claro, a gente precisa do consolo humano, a gente precisa ter amigos para conversar em alguns momentos, claro. Mas não existe, como dizia São Padre Pio, consolo maior do que aquele que vem da oração.
Às vezes a gente conta o nosso problema para o padeiro, para o vizinho, para a sogra, para o quitandeiro, mas não conta para Deus. As pessoas podem ouvir, mas Deus pode resolver, né? Então, conte para Deus hoje os seus problemas. E eu gosto sempre de uma frase, encerro com ela, que diz assim, que a eficácia da oração não depende de quem faz, mas depende de quem ouve. Você pode dizer, mas padre, eu sou fraco para rezar, eu estou no pecado. Não depende de você, meu amigo, depende de Deus. E Ele é sempre poderoso. Ele pode realizar o que é impossível para você, Ele pode mudar a sua sorte, Ele pode curar, Ele pode abrir novos caminhos, Ele pode libertar você dessa ansiedade que já virou transtorno. Ele pode, pouco a pouco, claro, acalmar sua mente, porque quando a mente chega num estágio assim, é aos poucos. Se você está 200 por hora, não é na primeira freada que vai parar o carro, é aos poucos, né? Mas reze. Faça da oração uma prioridade, invista na sua intimidade com Jesus. Combata as suas batalhas, em especial contra a ansiedade, com a oração, que é a nossa principal arma. E aqui eu cito a importância dos propósitos de oração. Acordar de madrugada, às 3 da manhã, talvez por um tempo para rezar. Fazer novenas, eu estou fazendo a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, sou muito devoto dela. Sabe, fazer um jejum como o jejum de Daniel, 40 dias rezando o texto. Propósitos de oração, jejuns. Às vezes, no meio de um combate, a gente precisa usar artilharia pesada. Só o tercinho não está funcionando, faz um propósito. Eu vou acordar por 9 dias, 3 da manhã, para rezar o texto da misericórdia, pela libertação do meu marido. Por que não? Meu amigo, se o inimigo está vindo com metralhadora, vá contra ele com bazuca. Propósitos de oração. E olha, Deus não se deixa vencer em generosidade. Se você faz um sacrifício por amor a Ele, o céu vai responder. Quando você ora e age, o céu reage. Quando você ora e age, o céu reage. Deus quer agir mais na tua vida hoje. Ele quer te libertar, Ele quer te dar uma força. Talvez você esteja no meio da tempestade. Mas Jesus rezava antes da tempestade, durante a tempestade e depois da tempestade. Você no meio da tempestade, da pandemia, da depressão, da doença, da separação, da crise matrimonial, do filho nas drogas, reze muito. Deus vai te atender, Ele vai te dar a estratégia certa. Ele vai te fazer mais forte do que você pode imaginar. A oração não depende de quem faz, depende de quem ouve. E Ele é sempre poderoso, forte, fiel. Ele pode realizar o que é impossível para você. Senhor, nós te agradecemos, porque nesse primeiro dia desse tempo forte, rezando e refletindo pela cura e pela libertação da ansiedade, o Senhor já nos dá, através da Tua palavra, a primeira arma, o primeiro passo dessa estratégia. Orar e orar sempre. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem o Senhor nós afundamos no mar da decepção. Sem o Senhor nós afundamos no mar do desânimo, da tristeza, da ansiedade, da culpa, do medo, do pecado, da tristeza, da ansiedade. O Senhor me dava uma imagem interessante de um barco pequeno assim no mar e tinha como que um redemoinho e esse barco ia entrando nesse redemoinho e afundando. O Senhor me revela que muitas pessoas já estavam afundando no mar da decepção, da depressão, da ansiedade, da tristeza, do medo, do vício. Você estava achando que esse vício ligado às drogas, à sexualidade, esse adultério era maior que a sua capacidade, você não podia viver sem ele, você estava afundando. Mas hoje Jesus está dando uma ordem para esse mar e acalmando esse mar, está parando esse redemoinho. Jesus, o seu barco já tinha afundado, mas a imagem continuava, Jesus colocava a mão ali nessa água e tirava o barco do fundo do mar. Tirava a água de dentro do barco e colocava esse barco navegando novamente em segurança sobre as ondas, sobre as águas. É isso que Jesus está fazendo você. Você já tinha afundado no mar da ansiedade, do medo, da depressão, do pecado, da impureza, da crítica excessiva, do ativismo. A sua cabeça não parava, você não estava conseguindo dormir mais. Sua cabeça sempre pensando, você sonhava muita noite, você com pensamentos catastróficos, que você não conseguia controlar, você saía com medo de morrer, de ser atropelado, medos com relação aos seus filhos, medo da morte, medo do futuro, uma ansiedade incontrolável, medo de elevador, de avião. O seu barco já tinha afundado, mas Jesus é tão bom que Ele está colocando a mão lá no meio da água, tirando o teu barco, tirando a água de dentro e colocando esse barco novamente para navegar. Use hoje, filho, filha. O Senhor hoje está despertando muitas pessoas do torpor, do sono da morte. O Senhor está te despertando para a oração. Você tem que combater com as armas certas. A arma da oração. O Senhor está libertando agora pessoas que estavam vivendo uma ansiedade já crônica.
na mente, nos pensamentos, nas emoções. Você não conseguia ter foco na oração, em Deus. Você não ouvia mais o seu marido. Sua cabeça estava tão agitada e você se acostumou achando que isso era normal. Não é. O Senhor agora está tocando na tua mão, na tua mente e quebrando esse ciclo de aceleração mental, de vício no ativismo. O Senhor também está curando nesse momento pessoas que estavam muito decepcionadas. Você se decepcionou com uma pessoa, você postou todas as suas fichas nessa pessoa. Você foi insensato. Você não teve sabedoria, filho. Mas essa decepção estava te matando. O Senhor está te curando e te levantando e dizendo: luta. A vida é um combate, mas o nosso general é Cristo e com Ele nós temos a certeza da vitória. É só seguir as instruções e usar as armas certas. Vem, Espírito Santo, nos batiza nessa manhã. Nos dê a compreensão profunda de tudo que ouvimos aqui. Nos faça entender. Nos dê um coração orante, adorador. Nos insira nesse combate do jeito certo, Espírito Santo. Contigo, com o Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por essa manhã de oração. A imagem de uma floresta fechada. E depois de um machado retirando algumas árvores, abrindo o caminho. Você que estava à busca de soluções mesmo, para sair dessa agitação. O Senhor agora vai te mostrando um novo caminho, um caminho seguro a seguir. E você teve esse desejo de retomar a sua vida de oração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos desperta a tudo isso. Aqueles que, como nós já temos a nossa vida de oração, mas aqueles que tinham deixado de lado. Você que tinha deixado de lado a sua espiritualidade, até mesmo a palavra de Deus. O Senhor está te dando, assim, orientações, estratégias diretas. E você sentiu esse profundo desejo de retomar. Obrigada, Senhor, pela libertação da agitação de tantos corações nessa manhã que se encontravam perdidos e sem caminho. Bendito seja, Senhor. E o Senhor também está tocando pessoas que você se sentia incapaz de orar. Padre, eu já tentei, não deu certo, eu me perco, eu me embanando. Filho, simplifica o seu olhar. Você não precisa começar rezando 4 textos. Começa com uma dezena. E amanhã reza 2. Daqui 3 dias reza 3. O pior inimigo do bom é o ótimo. Muito melhor o feito do que o perfeito. Às vezes a gente fica querendo fazer o perfeito e não faz o feito, simples. O pior inimigo do bom é o ótimo. Você não precisa sempre fazer o ótimo, faça o bom. Mas tenha constância na oração. Nenhum relacionamento sobrevive sem conversa, sem diálogo. Você precisa ter o seu diálogo com Deus. Pode parecer rudimentar, simples, mas você vai ver que se você rezar mais, você vai receber uma força. E você vai começar a destruir, derrubar essa muralha diante de você, a vencer esses gigantes diante de você. A oração é o primeiro degrau, o primeiro passo, o primeiro degrau para a vitória. Obrigada. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Nós decidimos pela oração. Nós decidimos
que esse é o melhor caminho, porque o melhor caminho é estar com Deus. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada por tantas pessoas que acompanharam e que nessa manhã terão um caminho novo a seguir com o Senhor. Vida nova, com Deus sempre novidade, Val. Sempre, sempre Novidade boa, né? Não, só coisas boas. Esperai do Senhor coisas boas. Ele é bondade sem fim, né, Paula? Sem fim. Ininterrupta. Deus sempre vai agindo na nossa vida com bondade. Obrigada a todas as pessoas que participaram com a gente, que rezaram conosco no dia de hoje, deixaram seu pedido de oração, seu testemunho. Começa a semana já pedindo desculpas, porque é tanto testemunho, tanta foto. Eu estou olhando aqui encantada com as fotos, com as participações de vocês. Infelizmente, a gente não consegue mostrar todas. Hoje vou fazer o inverso, tá bom? Eu vou para os testemunhos. E aí, se der tempo, no finalzinho do programa eu mostro, mas já encaminhei várias para o José. José, você me ajude aí, hein? Já fui encaminhando e você depois dá uma conferida lá no destaque, nos destaques do nosso Instagram, lá no @sorrindopravida. As pessoas que vão me marcando também nos stories, eu vou repostando para todo mundo ver o rosto lindo de vocês com o vestuário da Canção Nova, tá bom? Inclusive os testemunhos, porque eu sei que muitas pessoas dizem, Val, lê o meu testemunho. É porque são tantos, graças a Deus. E a minha vontade, quem me conhece sabe, eu estou virando especialista em... Eu leio todos os testemunhos e amo contar os testemunhos para as pessoas. Assim, me chama para conversar, me dá um café e eu conto testemunho para vocês, tá bom? A gente sai contando, né? A gente sai contando porque nos encanta muito. Bom, eu quero começar agradecendo a participação da Beatriz. Beatriz, ela é de Tatuí, no estado de São Paulo. Ela falou assim, Val, semana passada eu vi vocês comentando de uma moça que tinha menos de R$2 para contribuir, mas ela ajudou a Canção Nova. Então eu percebi que eu também não poderia ficar de fora. O que eu tenho também não é muito, mas é de coração que eu ofereço. Sou de Tatuí, aqui no estado de São Paulo, então Beatriz, Alexandre... Beijo para você, obrigada por nos ajudar, tá ok? A Dina Lourenço também enviou para nós comprovantes de depósito, a Janete, um beijo para você, viu, Janete? Obrigada por nos ajudar. E assim, tantas e tantas pessoas, enquanto o programa acontecia, já estava lá no contas.cançãonova.com, efetuando a transferência para nos ajudar. Então, faça isso, viu? Novo sócio, a gente está aguardando você. Eu começo, padre, são duas pessoas, eu não vou identificar nenhuma delas, mas uma ela diz assim, Val, eu sempre tive dificuldade de assistir o Padre Adriano Zandoná, porque ele é muito culto, eu achei que eu não conseguia acompanhar o raciocínio dele. Hoje consigo enxergar que era até mesmo uma estratégia de Satanás, porque eu já colocava ali uma barreira para a graça e para a cura. E hoje quero louvar a Deus pela vida dele e pelo sacerdócio, o quanto Deus tem o usado para falar comigo. E ela diz assim, que o Padre me perdoe pelo meu preconceito em relação a ele. E ela diz, louvado seja Deus pelo dom da sua vida, viu, Padre? Está entendendo agora tudo, então? Já entendeu a estratégia. Louvado seja Deus, obrigado pela partilha. E está aqui juntinho com a gente, olha só, a nossa amiga, ela diz, Val, prefiro não ser identificado. Então, ó, combinado, não será. Ela diz, olá pessoal do Sorrindo para a Vida, começo dizendo que sempre fui muito fã desse programa e também agradecendo a bênção que ele é na vida de muita gente, assim como ele é na minha. Quero ressaltar que tenho 16 anos. Ai, que bênção. Conheci o programa há uns 2 anos atrás. Com 14, olha, que lindo. 14 anos. Gostei. Ela diz, e cada vez Deus vai realizando mais na minha vida. E semana passada foi muito importante. Conto para vocês um pouco da minha história. Meus pais são separados desde o meu nascimento. Cresci sem o meu pai. E minha mãe teve depressão pós-parto desde o nascimento da minha irmã. Mas quando ela veio dar à luz de novo, na minha vez, ela piorou. Por isso, cheguei aos 9 anos de idade, sem ter muito relacionamento com a minha mãe. Comecei a me culpar pela depressão dela, a me culpar por meu pai ter abandonado a gente e me senti inferior a todo mundo. Eu achava que eu era um erro de Deus, inclusive. E ficava imaginando por que Deus permitiu que eu nascesse. Foi quando eu comecei a me automutilar. Conforme eu ia crescendo, a situação só ia piorando, porque eu passava tudo calada, não procurava ajuda e cada vez que eu descobria algo em mim, algo sobre o meu passado, pior eu ficava, pior eu me sentia. Até que um dia eu descobri que a minha gravidez era indesejada, que o meu pai queria a todo custo que eu fosse abortada.
Ele achava que eu era filha de outro homem. Então ele queria que eu fosse abortada e ainda abandonou a minha mãe. Ocorreu aí a minha primeira tentativa de suicídio. E ela diz aquilo que ela fez para tentar dar cabo da própria vida. Ali eu vi a morte de frente. Passei dias internada em um hospital, sem nem saber direito quem eu era. Graças a Deus sobrevivi. Mas tempos depois perdi a minha avó e foi ela que me criou. Então ela diz assim: Val, eu perdi completamente mais uma vez o sentido da vida. Mas quero resumir sobre a graça de Deus. A graça de Deus entrou na minha vida a partir da Canção Nova. Fui redescobrindo o sentido de viver, fui redescobrindo a graça de Deus. Todos aqueles questionamentos pararam de existir. Foi aí que Deus se revelou na minha vida através desse programa maravilhoso que eu assistia. Mas na semana passada entendi que Deus queria voltar a minha história e trazer toda a cura de todas essas realidades que eu narrei a vocês. Muito obrigada, porque eu não sabia o quanto eu precisava ser curada desses episódios na minha história. Semana passada foi realmente o lugar que Deus escolheu, o tempo que Deus escolheu para trazer cura e fazer a diferença na minha vida. Muito obrigada, gente, ela diz. Torço para que essa família cresça cada vez mais. O quanto eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque vocês mudaram a minha vida. Beijo para todos. E ela diz, especial para o Padre Adriano Zandoná. Você me entendeu, né? Que linda. Filha, que lindo. E olha, a importância. Eu quero dizer para você que não viu os programas da semana passada, veja, reveja e mais do que rever, eu não quero que você fique só na teoria. Por favor, o padre deu métodos de oração. Porque não adianta, eu não vou ficar feliz se você, eu gostei do que você falou, mas você está colocando em prática, gerou mudança, você está se tornando mais próximo de Deus. Esse é o nosso propósito aqui, a gente quer que você cresça. Então, segue lá, eu postei, muitas pessoas já começaram a fazer, me deram feedback, Val, que coisa linda. Os 2 métodos da terapia de cura interior, que é o banho diário de regeneração no Espírito Santo, que eu aprendi com o Padre Léo, está lá nas minhas redes sociais, o passo de como você fazer, é simples, 15 minutos de oração, e a oração de amorização também, que quem escreveu primeiro sobre isso foi o querido Padre Alírio, muito eficaz, porque, gente, isso influencia a vida da gente. Verdade. E Deus quer você feliz, Ele veio para que você tenha vida em abundância, tá certo? E no Canção Nova Play, está disponível todos os episódios do Sorrindo para a Vida da semana passada. Sim. E eu peguei o link e mandei para uma amiga. Mandei o segundo, esse é o de segunda, esse é o de terça, esse é o de quarta, esse é o de quinta. Então dá para você acompanhar, você que perdeu, né? E você que quer realmente fazer um retiro, né? Claro, a gente precisa. Um tempo especial, um tempo forte, como o Padre Jonas fala, Valdir. E eu sempre repeti semana passada, Val lembra que Deus quer nos curar. É tão bom saber disso. A gente não vive melhor. Lembra da historinha que eu contei do feijão queimado, que a pessoa acostumou? A pessoa acostuma com o feijão queimado, né? Mas Deus quer te dar um banquete, Ele quer fazer de você uma pessoa feliz, tá Padre, certo? eu achei interessante que estava nas nuances do testemunho da nossa amiga, porque foi assim, há 2 anos ela já acompanhava o Sorrindo para a Vida e Deus já estava fazendo na vida dela. Claro. Mas toda essa necessidade de cura e tudo aquilo que estava, quer dizer, ela já estava caminhando, né? Mas toda a cura interior da qual ela necessitava, Deus foi fazendo à medida que a semana foi transcorrendo. O inimigo quer que você reze, que você chegue lá no alto na espiritualidade, mas sem trabalhar o calcanhar de Aquiles. Aí ele vem assim, ó, derruba você. Às vezes a gente reza muito, mas se não passa por um processo de cura interior... Nossa, você fica vulnerável, você fica vulnerável. Todos nós. E lindo o testemunho dela. Achei ela, assim, super madura pela experiência. Sim. Então, 16 anos escrevendo tão bem, né? É verdade. Então, olha, beijo para ela, que também dividiu com a gente a sua história e nos evangelizou. Verdade, um beijo grande. Bom, a gente já vai falar do projeto Dai-me Almas, então quero abraçar, Paulo, os novos sócios, porque várias pessoas mandaram um recadinho aqui para mim dizendo assim, Val, eu colaborei hoje, colaborei ontem, sócio, né, Val? Sou sócia nova, recém-chegada na família, mas já fiz meu algo a mais. Então, muito obrigada a todos esses, né? Estão sem boleto, estão sem o carnê, porque chegaram agora na família, mas podem colaborar conosco e é só você acessar lá o nosso site, Contas
contas.cançãonova.com. Atenção, novo sócio. Atenção, quem quer fazer um algo a mais. contas.cançãonova.com, ou você pode ir em um dos nossos aplicativos que tem evangelização gratuita para você, liturgia das horas, liturgia diária, melhor dizendo. Você tem ali TV Canção Nova, Rádio Canção Nova, todos eles, e você pode ajudar a Canção Nova a evangelizar. Eu recebi aqui o cadastro de novos sócios, foram sócios adultos, 192 novos sócios adultos e 61 neste final de semana, pelo Kids, né? Então, agradeço a todos os nossos sócios queridos que ligaram para a gente, agora oficializaram a sua entrada para a família Canção Nova, né? Que a gente sabe que quando você se torna um sócio, que realmente você já ama a Canção Nova, né? Não é por impulso, é porque você percebe a ação de Deus através dessa obra e a importância de participar dessa obra de evangelização. Nós vamos mostrando aqui o resultado, eu e o Padre Adriano já recebemos aqui. De sexta para cá, nós alcançamos 76%, portanto, faltando aí nesses 3 últimos dias, Padre Adriano, 24%, precisamos unir a família Canção Nova. Olha, que desafio para você que é membro da família Canção Nova, que acredita nessa obra de Deus, que evangeliza, que precisa da tua ajuda. Ajude a Canção Nova. Precisamos de 8% ao dia, 3 dias úteis. Então, agora é a hora da gente se movimentar e fazer o nosso algo a mais, contribuir para que a Canção Nova continue a sua missão de evangelizar. Ô Val, é possível chegar aos 100% com esse valor? Claro que é, família Canção Nova. O que você está achando dessa última semana? Eu tenho certeza que nós vamos alcançar os 100%, porque a família Canção Nova entendeu que não tem valor estipulado. Eu vou parafrasear aquele jovenzinho de 10 anos que falou com a mãe dele assim: mãe, é pouco, mas pode contribuir porque Deus multiplica. Sexta-feira, né? Foi isso, né? Na sexta-feira, os testemunhas estavam acompanhando a missa de quinta-feira, às 4 da tarde, às 16 horas, aqui na Canção Nova. Na hora do ofertório, ele disse: mãe, a senhora não vai ajudar a Canção Nova? Aí ela disse: meu filho, olhou lá na conta que eu tenho muito pouco. Não, mãe, pode ajudar porque Deus multiplica. Então, eu digo a você, mesmo que você considere muito pouco, pode ajudar porque Deus multiplica. O importante é a contribuição de todos nós, que ninguém fique de fora nesse mês de setembro, gente. Os novos sócios, quero pedir isso mesmo a você, que nenhum de nós fiquemos de fora, que a gente não se isente. Porque entra naquilo que o padre falou na pregação, porque às vezes, padre, a pessoa com muita humildade diz assim: é muito pouco, então não vou ajudar. É como o ótimo que é inimigo do bom, não é? Ah, é muito pouco, então eu não vou ajudar. Não, então não faça isso. Quando eu tiver condições melhores, eu ajudo. Aquilo que você pode. Deus multiplica, a gente acredita e você vai fazer essa experiência. Eu fiquei feliz do movimento de mães que oram, que elas combinaram o seguinte, as mães. Então, elas não vieram para a Canção Nova, porque o ano passado elas estavam todas aqui no centro de evangelização lotado. É verdade. E elas falaram assim: então, o dinheiro que nós gastaríamos para ir nessa viagem, nós estamos depositando para ajudar no projeto da Ime Almas. Legal. Então, quero agradecer a cada uma das mães, das mulheres guerreiras, movimentação de bonita. oração, que fizeram o seu possível, né? Aquilo que você pode. E é isso que a Canção Nova precisa nessa manhã, da nossa reação. Vamos lá, família Canção Nova. E o que a Canção Nova realiza com a doação que chega? Ela honra com os compromissos assumidos para que a evangelização da Canção Nova se mantenha no ar 24 horas. Então, a conta mais alta que a Canção Nova tem é do satélite da televisão. Todo mês, só para você ter uma ideia, ela chega beirando ali quase R$1 milhão, é 900 mil reais, né? Nossa. Sempre negociando, a Canção Nova negociando por um valor bem alto. Isso é para quê? Para que o sinal da TV chegue aí, né? Em tantos lugares, pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura, e não só a TV, mas também a rede de rádio Canção Nova. Então é aonde a Canção Nova chega. E tudo que tem a Canção Nova, porque a Canção Nova não tem só satélite, né, para alugar, né? A Canção Nova não tem um satélite, ela precisa alugar esse serviço, então ela paga por isso. Isso é o sinal da TV chegando. Mas ela tem as obras sociais, a manutenção de todo esse sistema, né? Todos os funcionários, os colaboradores, tudo que você vê com a marca Canção Nova, né, Val? Foi assumido
e tem o dia certo para pagar. E se não paga, tem os juros, como uma família, né? Como uma família. E eu agradeço as pessoas que vindo aqui à Canção Nova estão trazendo seu generoso. Então eu vou mandar um abraço todo especial, deixa eu pegar aqui, foi a Júlia Maria, ela é de Tiradentes, Minas Gerais, tem 9 aninhos. Ela diz, minha doação e pedido pelo fim da pandemia. Então, muito, muito obrigada. É aqui, olha, deixa eu aumentar, os meninos conseguem pegar aqui? Mostra pra gente, eu Pio. achei uma fofura enquanto você Não falava, é, eu tava olhando gente? de longe. Que lindo. Aqui é um generoso, ela fez o Santuário Nacional de Aparecida, tá cheio de moedinha e ela trouxe aqui para Canção Nova. Então, muito, muito obrigada, viu, Júlia? Beijo, é fofurice também. Generosidade. Eu abraço, não sei se os meninos vão conseguir mostrar ali, tem um vestido, Paula, ele foi todo feito à mão. Nossa, de linha, parece. De linha. Ele veio também de Minas Gerais. Ê, povo mineiro, criativo. povo É a bom. Sueli Ah lá, que lindo, Werneck. A Sueli fez pra gente. Aliás, ela recebeu de uma amiga e enviou para nós. Muito obrigada, Sueli. Vai ajudar sim a Canção Nova no Bazar. ajuda. Eu quero mandar um abraço para a nossa amiga, a dona Maria da Guia, a Beatriz e a Felícia Amorim. A Felícia foi a que trouxe, se eu não estou enganada. Eles são de Nova Iguaçu. Vou repetir o nome então, hein? Dona Maria da Guia, Beatriz e Felícia Amorim. São de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Mandaram nesse cartãozinho lindo um bolo de canela. Delicioso. Aqui para nós, no Sorrindo para a Vida. Os sacerdotes se identificam com essa parte. Não E ela só o colocou sacerdote. aqui, olha, um beijo para todos. Vocês estão sempre trazendo alegria, esperança e ensinamento todos os dias. Então, muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Eu também, Paula, abraço a Sandilma. Sandilma foi aquela que enviou roupas para nós. Sandilma, um beijo para você. Você que é da região sul, amiga da Grazi, que é aqui da comunidade Canção Nova. Ela colocou lá, Valdênia, gratidão por todas as manhãs. Deus abençoe todos vocês. Muito, muito, muito obrigada. Tive a oportunidade de gravar um áudio e eu já sei que o Zé João já está mandando encerrar, mas eu queria chegou o final de mostrar. Sorrindo pra Vida. Olha só, o aniversário da dona Leopoldina. Aí ela fez um bolo lindo. Ela botou a camiseta da Medalha das Duas Cruzes. É bodas, eu não sei, bodas do que, de Rubi, 45 anos. Lembrei que eu vi no bolo. Olha só, gente. Ela colocou a camiseta, Medalha das todo Duas mundo Cruzes. junto. Olha e só. colocou todos os netos e Olha lá, Padre bisnetos Adriane, coisa de linda. que camiseta família Medalha das linda. Duas Cruzes. Olha lá. Todos. Os fofurices Ê, vó. lindas, Oh, parabéns alegria, à hein? senhora, ao seu esposo, por essas bodas de Rubi, Deus abençoe. Obrigada por ter adquirido o vestuário da Canção Nova para a festa. E o padre vai dar a bênção pra gente Vou dar a encerrar o bênção, Sorrindo. deixando como indicação o livro do Monsenhor Jonas, Combatentes no Perdão. Ótimo. Uma série fantástica para continuar ajudando a gente aí, né, a curar o nosso interior e a superar a ansiedade. Muitas vezes a ansiedade gerada também pelas mágoas, pela raiva represada dentro de nós. Tá certo? Dica dada aí. Tá bom. Você pode ligar 12-3186-2600 ou Isso acessar a mesmo. loja.cançãonova.com. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre você, tua vida, teu coração, a água para que se torne um sacramental, as medalhas das duas cruzes, os objetos de cunho devocional, que desça sobre a tua mente, te libertando da ansiedade, te dando esse gosto pela oração. E permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.